Bom, minha apresentação vai ser sobre o Pôr do Açul, uma solução logística para a revitalização dos campos maduros e descomissionamento. Primeiramente, falando que a produção offshore brasileira ela é principalmente concentrada no Sudeste, principalmente com as bacias de Campos e Santos. E, em terceiro lugar, é a bacia do Espírito Santo. A gente teve uma mudança aí de 2010 para 2020, onde em 2010 a bacia de Campos era a principal produtora de óleo offshore brasileira e agora, devido ao pré-sal, a bacia de Santos superou a bacia de Campos, né? E a produção offshore desses campos localizados no pós-sal da bacia de Campos, principalmente, ela se iniciou nos anos 70 e 80. Então, ela está próxima ou já chegou no fim do seu tempo de vida, né? Que dura entre 15 a 30 anos, alguns campos duram um pouco mais, em torno de 50. Porém, por outro lado, o fator de recuperação dos campos brasileiros é consideravelmente menor que a média mundial. A gente está em torno de 21%, a média mundial está em torno de 35%, enquanto que no Reino Unido gira em torno de 45%. Então, a gente tem que olhar hoje em dia para a revitalização de alguns campos, porque por causa da estrutura de custo de algumas empresas, principalmente a Petrobras, que tem uma estrutura de custo muito robusta, ela não consegue tornar lucrativa a operação de alguns campos, mas, por outro lado, para empresas menores, isso talvez se torne lucrativo porque a estrutura de custo delas é menos robusta, né? E aí, uma vez que o campo não tenha mais viabilidade econômica nem para essas empresas menores, passamos para a fase de descomissionamento. E, para ambos os casos, é necessário uma solução logística, oferecendo serviços tanto para essa revitalização quanto para o descomissionamento das unidades. O objetivo do trabalho vai ser, basicamente, estudar a exploração, implementação e consolidação de uma solução logística no Pôr do Açul, analisar as necessidades e principais desafios de cada mercado, tanto de comissionamento quanto de revitalização dos campos maduros, os principais players e possíveis concorrentes do Pôr do Açul nos dois mercados e avaliar as próximas oportunidades relacionadas aos mesmos. Falando um pouco sobre a revitalização de campos maduros offshore. Campos maduros são os campos que produziram mais de 50% da reserva 2P, que são aquelas tidas como provável e provável, ou que já produzem há mais de 25 anos. Como falado anteriormente, há uma necessidade de aumento de fator de recuperação e, por isso, é uma necessidade do desinvestimento por parte de grandes operadoras, principalmente a Petrobras, como a gente já tem visto ao longo dos últimos anos. E aí entraria uma empresa menor, né, como, por exemplo, uma Perenco, uma PetroRio, uma Trident, utilizaria técnicas de recuperação desse campo, aumentariam, consequentemente, o lifting cost, mas por causa da estrutura de custo interna da empresa menos robusta, esse campo ainda continua se tornando economicamente viável para ela, né? E aí, do ponto de vista positivo, tem a entrada de novas operadoras no mercado, nova demanda por serviços, que anteriormente são consolidados pela Petrobras, né, são reduzidos, porque ela usa um barco, por exemplo, para 3 ou 4 campos, e uma nova geração de emprego. É importante falar que o percentual de campos maduros no cenário brasileiro, em lâmina rasa, só 78%, e em lâmina profunda, em torno de 27%. Porém, como é uma nova entrada, digamos assim, né, a gente tem uma história recente de transferência de posse de um campo de uma operadora para outra, muito mais recente, por exemplo, do que no Mar do Norte, por exemplo, que isso é comum, já acontece há alguns anos. Existem alguns desafios ou pontos de atenção. Primeiro é que royalties muito agressivos podem viabilizar financeiramente a produção, porque as margens são menores, já que você está elevando o lifting cost. Então, uma certa redução na alíquota em cima de produções incrementais é visto como algo positivo, que pode fazer esse negócio para de pé. A necessidade de royalties diferenciados para campos de pequena produção, porque você tem menos, digamos assim, barril para fazer o teu payback. E a responsabilidade e obrigações após transferências ativos, né? Porque isso ainda é muito discutido, porque quem vai ser responsável pelo descomissionamento da unidade após o fim da vida útil do campo, né? Isso tudo tem que ser desenhado na hora da cessão, porque para evitar que haja um problema futuro. Depois que o campo foi revitalizado e foi explorado até a última gota possível, por assim dizer, ou viável financeiramente, a necessidade de um descomissionamento. Né? Descomissionamento, e grande parte das unidades das plataformas já alcançaram o limite da sua vida útil, estão em vez de alcançar. Então, o descomissionamento se torna alguma coisa próxima. Né? O processo de descomissionamento passa pela parte de avaliação e projeto, encerramento da produção, tamponamento e abandono de poço. Essa fase é a fase que tem o maior custo, né, em torno de, hoje em dia, 49%, se você for considerar a experiência do Mar do Norte. Aqui no Brasil, isso já é feito há mais tempo do que a remoção da estrutura offshore como um todo, com exceção dos FPSOs. Quando você vai para a parte das jaquetas, a gente não tem tanta experiência. O primeiro projeto piloto aí está sendo Cação.
E, por último, a disposição dos resíduos. Os tipos de descomissionamento, a remoção completa, onde você tira tudo, após uma análise multicritério. Você tira as pernas, por exemplo, da jaqueta, você tira o topside, você tira a estrutura subsea. Pode fazer uma remoção parcial, onde você tira parte das pernas da jaqueta, remove o topside, deixa a estrutura subsea. Isso vai depender muito da análise multicritério. Rig to reef, que é muito feito ainda no Golfo do México, onde a estrutura vira um recife natural, um recife artificial, perdão, e deixar estruturas do local para outro tipo de utilização, como, por exemplo, a Marta falou anteriormente, virar uma geração de energia eólica. Você pode ver até as pessoas mais otimistas, até como atração turística. Mais de 40% das unidades possuem 25 anos ou mais de operação, o que nos leva a crer que as mesmas estão próximas de serem descomissionadas. Grande parte delas está localizada na Bacia de Campos, conforme pode ser visto no gráfico. São essas 63 aqui. Isso aqui é a Bacia de Campos. E a IMO tem uma regra, ou uma indicação, que instalações presentes até 75 metros de profundidade e com peso no ar menor de 4.000 toneladas devem ser removidas por completa. Isso dá uma visão de em torno de 43% das nossas unidades, hoje em dia. Mas o descomissionamento, obviamente, tem alguns desafios ou pontos de atenção. Eu elenquei 4 aqui. Primeiro é uma resolução que regule a atividade e dê diretrizes propriamente ditas, né, que até o ano passado não existia. Hoje em dia a gente está engatinhando para ter uma resolução mais coerente, mais clara. A garantia financeira para campos antigos, o impacto na análise financeira, porque hoje em dia a gente tem o escrow account, a gente tem a reserva que é feita durante a produção, mas para os campos mais antigos isso não tem. Então, quando você bota esse custo no valor presente, você tem um impacto muito grande na análise financeira do campo. Outro problema é a questão do resíduo radioativo enorme, que hoje em dia a gente não tem uma solução no Brasil, né? A gente não tem a gente só tem algumas áreas de armazenagem preliminares que são de posse do QNEM, mas assim, a solução atual está sendo exportar esse resíduo. E aí torna uma operação muito custosa. E a outra é a infraestrutura da prestadora de serviço, que a gente não tem um track record muito grande. Agora, eu vou falar um pouco do Porto do Açu, que é uma visão aérea do porto. A área que pode ser utilizada para descomissionamento e para suporte logístico para revitalização do Campo de Maduro é esse terminal 2 aqui, que tem 14,5 metros de profundidade nesse primeiro dente e 10 metros aqui. O porto tem um total de 130 km quadrados de área, sendo 90 km quadrados comercializável. Então, assim, você tem uma possibilidade de expansão e de entrada de novos prestadores de serviços que podem fazer esse suporte à área de descomissionamento e também de atender ao mercado de campos maduros, e você consegue clusterizar ou formar um hub numa distância de em torno de 3 km do terminal operacional. Para atender a campos maduros, tem que ter uma base logística para fornecimento de água, rancho, retirada de resíduo, área de armazenagem, vocês podem ver aqui no 14, fornecimento de risers para fazer a revitalização, sendo esses rígidos, flexíveis, ou um sistema híbrido, que pode ser visto na 3, 4 e no 9, plantas de fluidos, áreas para fornecimento de equipamento subsea, terminal para importação e exportação, terminal para transbordo de óleo cru, que não está na imagem, mas também é uma solução logística para aliviar a produção, empresas fornecendo serviços de manutenção, base para atendimento de oil spill, e além de um heliporto para troca de turma, que também existe no porto. A parte de comissionamento, você tem tudo isso que você tinha na parte dos campos, na parte de revitalização de campos maduros, mas você ainda tem um terminal que está no 10, que é para atracação de grandes unidades, que você pode realizar serviços atracados no cais. Você tem uma área para armazenagem de norme, caso a regulação com que nem mude, e também uma área para você fazer toda a limpeza dos resíduos contaminados. Isso pode ser feito tanto na beira do cais aqui no 10, e tem uma área separada para fazer isso aqui no 7. Precisa ainda ter toda a parte de pavimentação feita, mas enfim, o porto já tem um planejamento para fazer isso. E além de terminais de grande capacidade para receber, enfim, as partes de topside, partes também da jaqueta, como aqui o 8, que tem em torno de 80 toneladas por metro quadrado de capacidade de solo. Bom, potenciais competidores hoje em dia, o Porto de Vitória, pela localização, bem perto da Bacia do Espírito Santo. Você tem o CPVV, o Capoaba, PIU e Caixa Comercial, que já atuaram na indústria de óleo e gás, mas assim, tem um comprimento total de berços de 615 metros, que você ainda concorre com outros tipos de carga. Então, assim, você tem uma área restrita para desenvolvimento da atividade.
O Açu, por outro lado, tem uma capacidade física maior, tem mais área, o calado é maior, a bacia de evolução dele é maior. Tem mais operadores operando no Açu, como, por exemplo, o Equinor da vida, a própria Petrobras, a Perenco, a Trident, que já estão atuando nesse mercado, tanto de revitalização quanto num futuro próximo de descomissionamento. Mas em Vitória você tem uma cadeia de fornecedores indiretos mais consolidados e uma mão de obra também mais especializada. Rio de Janeiro e Niterói talvez o principal concorrente hoje em dia para ambos os casos. Por quê? Porque a Triunfo já faz parte do consórcio que está atuando no BID de Cação, que é o projeto piloto, digamos assim, da Petrobras para descomissionamento de estruturas fixas, digamos assim, e destinação completa até das estruturas subsídio. Você tem bases como o Brás, como o Nickshore, que são especializadas em apoio logístico e concorrem diretamente com uma base, por exemplo, da Edson Schwesk, que está localizada no Porto do Sul. Você tem estaleiros que hoje em dia têm capacidade ociosa e podem receber grandes unidades, e também a Baker Hughes com uma fábrica de flexíveis que pode atuar nessa parte de fornecendo tubos flexíveis ou também realizando o descomissionamento das linhas flexíveis, né, principalmente. Mas, assim, em contrapartida, você tem uma competição com outras cargas, né, porque, basicamente, o Rio, você opera container, opera granel, opera uma série de outras cargas, então acaba que você tem um maior congestionamento do porto, além, é claro, da falta de segurança de operar no Rio, né, que normalmente possui grande risco de roubo de carga e até mesmo de acidente, né, por causa dos acessos. E o Estaleiro Atlântico Sul, que surgiu recentemente como um potencial competidor, porque ele hoje em dia tem capacidade ociosa, ele tem uma alta capacidade de processamento de aço, tem uma grande área, tem dique seco, então, assim, para essa atividade de descomissionamento de grandes unidades, ele pode ser um player bem competitivo, porém, por outro lado, ele está muito distante dos principais campos do Sudeste. Então, assim, tem uma duração de tempo de navegação muito grande e também um risco de navegação até o Atlântico Sul. Você pode pegar um mau tempo e tudo mais, as estruturas são muito grandes, então, assim, só pode afetar a estabilidade e equilíbrio da embarcação. O Estaleiro Atlântico Sul, deixando bem claro, ele é só para a parte de descomissionamento, um concorrente, enquanto os outros portos podem ser tanto para revitalização de campos maduros quanto de descomissionamento. E agora as oportunidades, tanto passadas quanto futuras, passadas na revitalização de campos maduros, a gente viu o Polo Nordeste, que hoje em dia é bem perto do Açu, então, de forma logística, acaba sendo ele acaba sendo o mais cotado para receber. Por quê? Porque quando você está falando de revitalização de campo maduros, você está falando de muito equipamento subindo, descendo, viagens frequentes, a sonda, então acaba que o teu custo maior, obviamente, vai ser com o combustível, então, assim, a distância está diretamente relacionada à redução de custo. Frade e polvo, que hoje em dia está na operação da PetroRio, a mesma coisa. Frade é bem perto do Açu, era um asset da Chevron e foi transferido para a PetroRio, e ela também opera pelo Açu. Maromba é da BW agora, ela ainda não definiu qual vai ser a sua base operacional, mas o Açu quanto o Rio de Janeiro estão bem cotados, porque a distância é pequena para ambos os casos. E Pampeu e Chova, a Trident também operando no Açu, e por isso que eles tornam uma solução logística, vai para essa esquisita, mas lógica, né, pela proximidade com esses campos e consequentemente, a redução do custo logístico. Aqui uma foto do Açu com esses campos definidos no mapa. Novas oportunidades. A Petrobras lançou alguns teasers aí do Polo Guaropa, que é bem perto do Açu, e a Trident e a Perenco estão de olho, que já opera hoje em dia no Açu, então, por causa de uma sinergia operacional, o Açu se torna o ponto mais cotado para isso. Polo Merluz, na Bacia de Santos, já está um pouco fora da fight zone do Açu, então, assim, acredita-se que ele vai operar via Rio de Janeiro. Papa-Terra, a 3R Petroleum fez uma oferta recente e ela adquiriu também o cluster Peroá, que é mais perto de Vitória, mas também é próximo do Açu, e ele está sendo cotado junto com a Enalta para fazer um consórcio para a obtenção dos campos de Albacora e Albacora Leste. Então, pela sinergia operacional dos três campos, acaba que o Açu se torna uma opção viável e lógica para atender a base logística, por exemplo, da 3R, que está entrando nesse mercado offshore. É historicamente uma operadora de campos terrestres. E descomissionamento,
basicamente, a gente já teve algumas experiências com descomissionamento de FPSO, basicamente desconectar e mandar para fora. A parte da... a oportunidade de cação está sendo um projeto piloto para a parte de remoção de unidade fixa. Então, a operação hoje em dia dela vai acontecer pelo Rio de Janeiro, porque a Triunfo, bem como os parceiros do consórcio, estão mais bem preparados para atender essa... Oi? 1 minuto. Tá, para atender essa oportunidade. Mas esse aqui é o projeto de descomissionamento, então preparo das instalações, retirada de tubulação submarina, tamponamento dos poços, desativação permanente dos rígidos, desmontagem de convés, corte, remoção e disposição final das estruturas. E aqui são as novas oportunidades, o PSO Piranema Spirit, que possivelmente vai ser atendido via Atlântico Sul, pela proximidade também, que o Atlântico Sul está preparado para receber. Eu acredito que a parte de postos flexíveis e umbilicais vão ser descomissionadas utilizando o Atlântico Sul como base de apoio. A destinação final da unidade mais indicada é ir para fora do país, por causa dos problemas com o coral-sol e dentre outros problemas também de custo brasileiro. Mas P7, que é localizado em Pampinho-Chuva, está bem perto do Açu, então, assim, de P7 junto com a P15 podem se tornar uma virada de chave no que diz respeito a mercado de descomissionamento para o Porto do Açu, e a P32 de Marlim também. Então, assim, como não existe um tracking record operacional muito grande, a empresa que começar, ou o porto, terminal, que começar a pegar esses projetos, vai sair muito na frente, porque vai começar a criar tracking record de confiabilidade. E a conclusão: previsto que o mercado de óleo e gás brasileiro continue passando por uma intensa mudança, a Petrobras tem sido cada vez mais favorável a desinvestimento dos campos maduros, digamos assim, então vai permitir a entrada de novas empresas nesse ramo e também no descomissionamento. E aí, com esses dois mercados, vai ser necessária base logística, terminais de importação e exportação de óleo cru, linhas flexíveis rígidas, equipamentos subsea. E quem conseguir oferecer isso de forma clusterizada tem uma vantagem. E por estar perto desses campos e também possuir essas facilidades clusterizadas, isso se torna uma opção logística bem intuitiva para a revitalização dos campos maduros offshore e descomissionamento.